Ok. Foi. Então, gente, boa E tarde. mandou um aviso aqui para mim. Este encontro está sendo gravado, é isso, Renan? É isso. Eu boto Garrett. Isso, Pronto. Marli. Yes, Ai, yes, meu please. Então, gente, eu quero agradecer a presença de todos aqui, de todas, e vou deixar registrado que hoje é 29 de novembro de 2023, que daqui a pouco ninguém lembra, daqui a alguns anos, se isso ficar registrado, essa nossa reunião da abertura de parte do arquivo, quer dizer, da parte textual do arquivo do Teotônio. As meninas que organizam o arquivo aqui presentes vão dar um pouco o relato, né, da tipologia do arquivo, do como foi o trabalho de organização. E eu quero agradecer, então, a todos. Estão presentes aqui também a Thaís Blanc, que é a vice-diretora do CPDOC, a Carol, que todo mundo conhece, que eu não vou apresentar, não preciso gastar tempo para registrar quem é a Carol Alves, a Carolina Alves. Então, eu quero iniciar, que eu sei que a Thaís está com o tempo super apertado, e também ela enquanto vice-diretora, quero passar a palavra para ela abrir oficialmente a reunião. Obrigada, Adelina. Boa tarde a todas e todos. Então, na verdade, é só para dizer que a gente está muito feliz com a abertura desse arquivo, agradecer mais uma vez à família que depositou na gente a confiança, né, ao doar esse arquivo, parabenizar a equipe da documentação que se envolveu na organização do arquivo. Lembrar que esse ano a gente está completando 50 anos e que foi um ano que está sendo, né, ainda um ano muito especial, com a abertura de muitos arquivos, realização de muitos eventos. Todos os arquivos que foram abertos, a gente teve um momento para celebrar essa abertura e divulgar para o público que o arquivo agora pode ser consultado. Então, o Teotônio está entrando também nessa comemoração dos 50 anos, né? A gente entende que a abertura desse arquivo faz parte também dessa trajetória do CPDOC, de democratizar o acesso e de contribuir com a história do Brasil, né? E com a constituição e criação de novas pesquisas. Então é isso, parabéns para todo mundo, um ótimo evento para a gente. Obrigada, Thaís. Antes de eu passar a palavra para o próximo, que será a Marli, eu queria dizer que esse contato mais recente, né, sobre o arquivo Teotônio Vilela foi feito em 2018, né? Exatamente em fevereiro de 2018, a Janice entrou em contato comigo, disse que havia falado com a Marli Mota e me perguntando a Marli se eu ainda estava no CPDOC. Não sei bem o que significa essa pergunta, mas eu ainda estou no CPDOC. Então, foi através da Marli que a Janice retomou esse contato, né? Porque eu estive pessoalmente em Alagoas, em Maceió, no século XX. Uma das vezes foi com a Marli para o livro, que a Marli vai fazer um relato para nós dessa pesquisa, né, para o livro que ela produziu, que ela escreveu. Eu só lembro do bode. Para! Ela está proibida de falar nisso. Bom, então, foi essa vez que teve este evento, que a Marli vai guardar sigilo. E o outro momento foi ainda muito antes, eu acho que nem existia, não sei, Janice, a Fundação Teotônio Vilela. Eu acho que foi um convite da família, porque teve um projeto, né? A família havia o projeto de se construir o memorial do Teotônio Vilela. Então, enquanto CPDOC, fui a Alagoas, junto com a equipe do IFAM, que também foi convidada, e com a equipe do escritório do Niemeyer, né, que havia aquele projeto de construir o memorial, que depois acho que não se realizou naquele momento, e fui lá e dei um parecer contrário ao memorial na beira da praia, porque existia aquela casa lindíssima, que podia sofrer obras mínimas para abrigar o próprio, para preservar o acervo em todos os seus suportes. Existia a sala, o escritório dele, que foi uma coisa assim super emocionante, porque era a presença dele, né? Tinha a biblioteca, os livros, o cabide, a bengala, o chapéu. Eu, quando entrei naquela sala, eu senti assim,
sabe, uma emoção enorme, e aquilo poderia fazer parte, se a casa, né, viesse a abrigar o arquivo e ser exatamente o memorial, fazer parte de um circuito das pessoas conhecerem aquele ambiente. Enfim, então, mas de qualquer forma, fomos ao Teotônio e agora o Teotônio está aqui, é isso que nós estamos festejando. E o primeiro momento é isso, Marli, eu queria passar a palavra para você para fazer essa, que foi, ela, né, você consultou o arquivo Teotônio ainda em Maceió, né? A palavra está com você, Marli. Boa tarde aí para todos e todas, conhecidos, conhecidas, queridos e queridas. Eu fiquei muito feliz com o convite da Adelina para participar desse evento sobre a abertura do arquivo do Teotônio Vilela. Gostei muito. Lembrando, até comentei com a Adelina que há 2 dias atrás foram 40 anos da morte do Teotônio Vilela. Ele morreu em 27 de novembro de 1983. Para abrir assim, a nossa fala, eu gostaria de ler, até porque eu acho que dá o tom do livro, e vou na mesma direção da Adelina, né? O Teotônio trabalhou a boa parte da vida política dele com emoção. E exatamente é pela emoção que eu vou entrar, que o livro, eu acho que a entrada que eu dei no livro, da biografia do Teotônio, tem a ver com esse sentimento, que, ao mesmo tempo que é um sentimento, é dar um sentido ao livro, dá sentido à biografia, no caso específico do Teotônio. Então, eu vou ler, é o primeiro parágrafo do livro, quer dizer, quem abre o livro tem esse primeiro parágrafo. Quando, em 1995, fui chamada a participar do projeto de construção do perfil parlamentar de Teotônio Vilela, a primeira imagem que me veio à memória foi a do homem que, chapéu na cabeça e bengala na mão, subia com dificuldade os degraus que levavam ao palco do Teatro da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde uma plateia inquieta, da qual eu fazia parte, portanto, essa vivência é minha, aguardava para ouvi-lo falar. Em 1983, sofrendo de câncer, Teotônio andou por todo o país defendendo a realização imediata de eleições diretas para presidente da República. Essa é, sem dúvida, a lembrança mais forte que dele ficou, mesmo para aqueles mais jovens que nunca ouviram, nem ouviram o som da sua voz pausada e forte. Como já acontecera com outras figuras da história nacional, Tiradentes, Getúlio Vargas e mesmo Tancredo, a morte definiu o lugar que Teotônio passaria a ocupar no imaginário político do país. A força dessa memória individual e coletiva se fez presente quanto da definição da estrutura do livro. Quando eu comecei a estruturar o livro, a força dessa memória, para mim, como pessoa, em 1983, e a memória coletiva, me fez organizar os capítulos da seguinte maneira: decidi contar a trajetória do Teotônio do fim para o começo. Ou seja, o primeiro capítulo do livro é a morte de Teotônio e tudo que ele significou, tudo que essa morte significou. Por isso, né, vamos dizer assim, a primeira imagem que é mostrada no livro é exatamente a comoção com que as pessoas acompanhavam as idas e vindas da saúde de Teotônio Vilela. É como se, nas idas e vindas de sua recuperação e logo depois de uma nova cirurgia, e voltava com sua bengala, com seu chapéu, os cabelos já perdidos na quimioterapia, é como se o país estivesse vivendo junto com ele
todas as agruras, as desventuras e as esperanças da transição política. Então, é essa combinação de vivências individuais, doença, enfermidade, esperança, crenças, sonhos, e, ao mesmo tempo, a enfermidade, um país com inflação alta, com dívida do FMI, ainda tendo um presidente militar, sem saber direito como seria a transição, haveria diretas, o próximo presidente seria uma escolha direta da população pelo voto, ou ainda seria indicado pelo Congresso, entre aspas, como era até então. Entre aspas, não, era mesmo escolhido pelo Congresso, só que já referendado anteriormente pelas forças militares, no caso, sobretudo pelo Exército. Então, o primeiro capítulo do livro, ele tem esse objetivo principal: fisgar o leitor pela emoção, fisgar o leitor por aquilo que, às vezes, a política não mostra, que é o imaginário, né, que é tão bem trabalhado atualmente por vários autores que operam essas análises, explorando mais o lado da memória, das emoções e dos sentimentos. Ao mesmo tempo que eu fiz essa escolha da entrada no livro, eu observei que Teotônio tinha também uma atuação na política institucional, ou seja, não era apenas nesse terreno mais subjetivo das emoções, de compartilhar o sofrimento, de pegar a cadeira de roda, de ir para as universidades, de ir para os sindicatos, mas ele tinha também uma política institucional. Lembrando que Teotônio era senador. Teotônio foi eleito em 1966 senador pelas Alagoas, pelo estado de Alagoas. Era da Arena, portanto, do partido da ditadura militar, era o partido que sustentava a ditadura. Só para lembrar, durante o período da ditadura, havia dois partidos, o MDB e a Arena. A Arena era o partido do regime militar. Supostamente, na maioria dos casos, sustentava, obviamente, a política do governo, mesmo porque, todos sabem, havia um instrumento poderoso de convencimento, que era a cassação do mandato. Portanto, não havia fidelidade partidária, portanto, qualquer oposição às diretrizes traçadas pelo partido da Arena, que era o partido do governo, qualquer tentativa de oposição, por mais leve que fosse, poderia ter como castigo final a cassação do mandato. Portanto, quando eu comecei a pesquisar, e a documentação que vocês estão agora abrindo para o público, ela é farta de projetos do senador Teotônio Vilela em termos institucionais, projetos de lei. Claro que no primeiro mandato dele, de 66 a 74, ele está muito mais voltado com a política local, com a política regional, né? Então, é interessante também, vocês vejam que eu já estou me encaminhando para mostrar que boa parte do sucesso de Teotônio é essa dualidade onde ele opera, transitando do emocional, das emoções, do campo que mexe com os sentimentos, para o institucional. Projeto Emergência, Projeto Brasil, toda uma quantidade enorme de leis e de sugestão. Foi um dos relatores do projeto de anistia, em 79. Então, voltando ao que eu estava dizendo, no primeiro mandato, logicamente que os projetos que ele encaminha são muito mais regionais
E aí, sobre o pró-álcool, posteriormente, já nos anos 70, quando você tem toda uma política de substituição da gasolina pelo álcool, Alagoas era um grande produtor de cana e, portanto, poderia se inserir no mercado de produtor de álcool. Mas, a partir de 74, no seu segundo mandato, e aí eu vou fazer um parênteses, nas eleições de 74, apenas 6 senadores da Arena foram eleitos, num universo de 22 candidatos, de 22 vagas. Então, em 74, 22 vagas de senador, a Arena, o partido da ditadura, só fez 6. O que, do ponto de vista eleitoral, já sinalizava uma certa fragilização do regime militar brasileiro, que jamais deixou de lado a importância de ser legitimado pelas urnas, diferente, por exemplo, do regime militar chileno ou do regime militar argentino. O regime militar brasileiro sempre, de alguma maneira, buscou se legitimar pelas eleições, tanto que as eleições foram mantidas em todos os níveis ao longo da ditadura, com uma ou outra exceção, e, obviamente, com restrição à plena propaganda eleitoral. Então, o Teotônio, em 74, foi um dos 6, portanto, ele trazia para o panorama nacional a legitimação de que o eleitorado alagoano havia dado para ele nessa eleição em que a Arena foi amplamente derrotada. A partir do segundo mandato, o Teotônio muda, né? Aí eu pego Maquiavel. Maquiavel tem, certamente, vocês já trabalharam, a ideia de fortuna e virtude. Não é? Fortuna é oportunidade. Cavalo passou na sua porta. Outra coisa é você montar no cavalo. Quer dizer, cavalo passou na porta do Teotônio, que cavalo foi esse? Geisel chamou, convidou para que ele fosse ter um particular com ele, uma conversa particular, como um dos 6 eleitos pela Arena. Então, ele foi como um representante daquilo que sobrou da eleição de 74. Quando saiu do gabinete do Geisel, Teotônio anunciou à imprensa que o Geisel tinha indicado, claro que a referência foi dele próprio, Geisel não indicou nada, mas ele se autorreferiu como porta-voz do Geisel, dizendo que Geisel estava pensando, planejando fazer a abertura democrática. Então, com essa declaração, Teotônio muda, né? Até então, um político regional, de Alagoas, voltado para os interesses econômicos locais, regionais. Ele se transforma da noite para o dia, é impressionante. Durante semanas, o discurso do Teotônio, no dia 25 de abril de 75, início do seu segundo mandato, inunda as manchetes de jornais, todo mundo querendo saber que, afinal de contas, que projeto de transição democrática o Geisel estava pensando. Apesar da água fria, gelada, que o Geisel joga nesse suposto anúncio dele de que ele ia começar a abertura democrática, o Geisel tem uma fala no trem-bala que o leva ao Japão. Ele nunca deu uma entrevista durante os 5 anos do mandato. Só quem viveu sabe o que significa você ter um presidente
num regime ditatorial militar. Numa viagem no trem-bala para o Japão, ele declarou, sim, estava pensando em democracia. Só que ele dizia o seguinte: tem várias democracias na mesa. Então, não há uma democracia, há várias. Então, o Brasil terá a possibilidade de escolher uma das propostas democráticas na mesa. O Teotônio não larga essa possibilidade, essa oportunidade que ele teve de ir e romper no cenário político nacional. E, a partir daí, é muito interessante, e a documentação que vocês trabalharam mostra isso muito bem, como é que a gente, seguindo o Teotônio, seguindo os discursos dele, seguindo como é que ele opera, você pode perfeitamente acompanhar as idas e vindas do processo de transição democrática no Brasil na segunda metade dos anos 70. Os avanços e recuos, né? Você pode acompanhar perfeitamente como é que o discurso de Teotônio ele passa a ser seguido, não pela internet, que graças a Deus não havia, mas pelo noticiário. Ele passa a ser seguido pelo Globo, pela Veja, ele começa a explodir e todo mundo começa a prestar atenção no que ele fala. Ou seja, ele vai, de alguma maneira, sinalizando, dando pistas. Em vez dele sentar na cadeira e ouvir Simão, de quem ele era muito amigo, Pedro Simão, e outros senadores mais antigos, mais famosos, esses mais famosos, de pré-64 até, começaram a prestar atenção no que Teotônio dizia. E uma das coisas que eu acho muito interessante, por exemplo, aí por coincidência, acho eu, em um ano morreram as 3 principais lideranças pré-64. E no meio de 76 morreu JK, no acidente automobilístico. No final de 76 morreu Jango, do coração. E em maio de 77 morreu Lacerda. Por que eu estou dizendo isso? Porque 3 das principais lideranças que poderiam à frente vir, de alguma maneira, a querer retomar aquela herança do pré-64 estão mortos. Há toda uma discussão de que foi envenenado, de que foi isso, foi um acidente, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma baliza de uma geração, uma mudança geracional. Você tem aí, no meio da ditadura, no meados dos anos 70, quer dizer, você já tem 10 anos da Revolução, do golpe, desculpe, a Revolução é outra coisa. Então, já começa uma mudança de parâmetro de liderança que vai, a partir dos anos 80, não é, ser responsável pelas diretas e por todo o processo de transição. Quando vem a abertura, né, aí já estamos falando de 78, 79, a abertura já está delimitada, só para lembrar, em 1977, Silvio Frota, o ministro do Exército, é demitido sumariamente pelo Geisel, porque era uma resistência contra a abertura. Então, me parece que, a partir de outubro de 77, portanto, 78, de alguma maneira, e isso o arquivo do Teotônio mostra isso com clareza, como é que você começa a questão da abertura passa a assumir não uma questão de graduação, mas uma questão de fato consumado, e já Teotônio e os políticos daquele momento
começam a olhar para frente. Não mais o que diz que democracia é, o que o Geisel fala, não. É anistia, é a Constituinte, são os direitos humanos, são os sindicatos. E é essa mudança, mais uma vez, que Teotônio vai, no terceiro capítulo do livro, eu analiso e os discursos dele e a atuação dele ocupam cada vez mais jornais. E aí um aspecto que eu acho interessantíssimo na carreira na trajetória de Teotônio, a rua. Hoje a gente fala tanto da rua árabe, né? Como um movimento popular importante. Então, a rua, Ulisses não vai para a rua, Tancredo não vai para a rua. A maioria dos políticos dessa geração não reconhece a rua. Rua, eu estou falando o quê? Falando em sindicatos, igreja, estou falando nas prisões. A foto mais clássica, talvez, de Teotônio seja ele indo visitar presos políticos no presídio de Barro Branco, em São Paulo, onde estava localizada a maioria presa, né? A maioria dos que foram presos durante o regime da ditadura. Então, nas prisões, nos sindicatos, nas universidades, esse é o caminho de Teotônio a partir do final dos anos 70, na virada dos 80. Não significa, no entanto, deixar as instituições de lado. Ele continua naquela dualidade que eu acho que é fundamental para se entender o papel de Teotônio, e a documentação que vocês estão disponibilizando mostra perfeitamente isso. Quer dizer, quem tiver um olhar agudo, né, para ver, para acompanhar a trajetória e como ele vai percebendo. Tem uma frase de político que é perceber para onde o vento vai. Teotônio é um que sabe, que percebe, que sente para onde o vento vai. Se não fosse isso, ele seria um senador alagoano e da arena, como outros tantos que houve no país. Não foi isso que aconteceu, e boa parte desse sucesso se deveu a essa sensibilidade, ou seja, ele atuava no campo da rua, do contato direto, esteve em São Bernardo, esteve na igreja de São Bernardo quando a igreja foi invadida pelos militares, que o Lula achava que se botasse os operários dentro da igreja de São Bernardo, os militares não iam invadir a igreja, porque, imagina, era pecado, né? Invadir a igreja. Nada disso. A igreja foi invadida, os operários foram presos, e Teotônio estava lá. Quando poceiros foram assassinados, padres franceses foram assassinados no Araguaia, Teotônio estava lá. Que minha fala não seja tomada como elogiosa. É uma trajetória que foi escolhida. Não é perfeita. Nem eu espero, nem eu posso esperar que vocês achem que eu estou fazendo aqui um panegírico, um elogio. São formas de atuação política, bem-sucedidas ou mal-sucedidas. São escolhas que se fazem. Teotônio foi para o MDB, né? Depois PMDB, depois da reorganização partidária. Ele ia se candidatar em 82 à reeleição, né? O mandato dele acabava em 82, ele era candidato à reeleição, não havia eleição direta para presidente, e o câncer foi descoberto. E ao longo de 82 e 83, como eu disse a vocês, a trajetória dele
sai um pouco da esfera institucional e vai para a esfera da luta pela vida. É o Dom Quixote, é o doido manso, é o menestrel das Alagoas, é o guerreiro da paz. É muito interessante ver na documentação como é que ele opera essas imagens num país com a inflação explodindo, com salários desvalorizados, com a quantidade, milhões de fome. A época, posteriormente, veio a campanha do Betinho, que agora está fazendo aniversário, comemoração. Enfim, basicamente, o que eu tinha para dizer era isso sobre o Teotônio Vilela. Eu gostaria, antes de fechar, eu gostaria de agradecer, primeiro, a Madalena Diegues. Madalena Diegues foi quem trouxe o projeto para o CEPEDOC. Sarney era o presidente do Senado, chamou Madalena Diegues, que era da FINEP, pesquisadora da FINEP, para que ela fizesse uma biografia do Teotônio. Madalena falou com não sei se foi com a Alzira, não me lembro, prova ou Lúcia, e que gostaria que alguém do CEPEDOC fizesse a biografia do Teotônio. E a Lúcia Lippe, então, me indicou, como eu sempre gostei de trabalhar com história política, trabalhava com Lacerda, então eu peguei o projeto. Quero agradeço também, e vocês devem ter tido contato, não sei, a equipe do Senado, que tinha todos os discursos catalogados do Teotônio. Então, a equipe do Senado, obviamente, o projeto era de interesse direto do presidente do Senado. A equipe do Senado, por razões variadas, foi muito, muito útil na disponibilização dos discursos. Eu tive acesso a todos os discursos do Teotônio. Agradeço demais, e Carolina sabe disso, aos auxiliares de pesquisa que trabalharam comigo, no caso foi o André e a Glória. Sem eles, não teria nada. Foram, assim, de uma competência. Eu sei escolher auxiliares. Vocês digam que sim, porque a Carolina é a chefe. Isso. Agradeço a família do Teotônio, a Janice e o Telzinho, para os íntimos. Foram muito atenciosos, Janice especialmente. E a fundação, aos funcionários da Fundação Teotônio Vilela. Não sei se vocês pegaram os arquivos da Fundação Teotônio Vilela, chegaram a pegar? Eu não sei. Agradeço ao CEPEDOC e, obviamente, agradeço especialmente a minha amiga querida Adelina. É isso que eu tenho para falar. Obrigada. O que faz agora? Agora, Eu esqueci. A Adelina some. Ela desaparece da minha vista. Cadê você, Adelina? estou junto de você, não sei onde que você... Como é que eu sumo? Eu estou na tela. Está me vendo, não? Não está. Ela está na tela, gente? Tá sim. Mas eu não estou vendo a Adelina. Está me ouvindo? Ah, graças a Deus. Deus é Pai. Então, Marli, quando a gente te convidei, né, por conta do trabalho que a Janice fez referência ao livro, nós esperávamos assim, umas breves palavras suas. Acabamos tendo uma aula magna sobre Teotônio e o período da ditadura, e a reabertura, e a busca Mas pela... você sabe que eu não consigo falar pouco. Eu não estou falando isso, eu estou
dizendo que tudo não são escolhas. Na hora que nós escolhemos você para falar, um pouco para abrir a reunião com a sua fala. Foi uma escolha acertada, você que colocou, estou pegando o que você falou, né? Tudo são escolhas. Então, eu acho que a São, escolha, então, foi correta. Nós são tivemos escolhas. e ainda bem que ficou São. gravado, porque eu acho que foi bem, muito, muito bacana, Marli. Ai, Nossa, que mas bom. permaneça Gostaram? aí. Vocês gostaram? Renan, você gostou? Todo mundo botando mãozinha para cima. Nossa, Pedro, eu concordei, gostou, Gostamos, Pedro? Marli. uma Então, e aula. acho Ah, a Carolina me mandou um coração. Carolina é suspeita, mora no meu coração, Carolina. total, total. Carolina é feiticeira. Renan também. Renan também, Nina, eu feiticeiro. não sei quem é. Nina, depois você vem conhecer ela aqui, que ela também é maravilhosa. Venha nos visitar. Então, gente, então agora, Marli, além de te agradecer, pedir que você permaneça, não deixa Sim, a sua não, vou cair a sua permanecer, não, vou conexão, ficar aqui. é nossa convidada especial. E então eu Claro. agora queria que o Renan, assim, como toda essa questão do Arquivo Teotônio, né, teve uma outra ida a Maceió, Oh, coisa porque boa. o arquivo estava lá e a família teve a decisão de doar efetivamente para o CPDOC, né? Assinaram um contrato, a Janice e o Theo assinaram um contrato de doação, mas havia essa questão da gente ter que buscar o arquivo. E o Renan vai falar um pouco sobre essa experiência dele em Maceió, né? O encontro desse arquivo nessa questão de trazer, de transportar um arquivo, enfim. Passo para o Renan a palavra, depois as meninas, a Larissa e a Dani, vão falar um pouco sobre a questão. Você já anunciou muitas coisas, né? Inclusive essa coisa da temática, né? Que envolve o arquivo, os documentos, enfim, elas vão falar brevemente sobre o trabalho delas aqui já no Rio de Janeiro. Renan? Obrigado, Adelina. Obrigada, Adelina, querida. Obrigado a todo mundo presente, Marli. Obrigado, é sempre um prazer ver você falar. O dom das palavras, essa aula sobre Teotônio só faz me deixar mais convicto, né, que grandes figuras históricas, né, refletem isso nos seus arquivos. Né? Então, é importante a gente revisitar essa história do arquivo em si. Né? A gente recebeu aqui você para falar do Teotônio, e esse arquivo, igualmente, ele tem uma história também bastante interessante. Ele tem uma história né, enquanto estava lá na Fundação Teotônio Vilela, na Lagoas, e depois quando vem para cá. Então, eu vou falar um pouco sobre o processo, bem rápido, eu não vou me alongar, sobre o processo de busca e de logística desse arquivo lá em Alagoas. Mas antes eu queria agradecer a Daniela e a Larissa, também a Amanda lá no início, a Adelina pela parceria que a gente formou para poder organizar esse arquivo, senão a gente não estaria aqui hoje. Né? Então, obrigado mesmo, Daniela, Larissa, Adelina, pela parceria que a gente formou. Desculpe a minha voz, eu estou complicado. Então, a Adelina mencionou que o processo de doação ele começa com contato lá em 18, ainda com Janice, mas a gente só vai recuperar esse arquivo mesmo em 2019. Deixa eu compartilhar a tela aqui, Adelina, mostrar umas fotos. Tá ok. Tá dando para ver? Sim. Sim, Renan. Então a gente teve, caramba, essa barrinha do Zoom, ela tá em tela cheia ou não? Não, tem que compartilhar sua tela. Agora foi.
Então, é isso, é um arquivo que também teve essa história bastante interessante. Ele estava lá na Fundação Teotônio Vilela, em Alagoas, e em junho de 2019, à época, eu estava como coordenador do programa de arquivos pessoais, então eu recebi essa missão maravilhosa de ir lá buscar esse arquivo na Fundação Teotônio Vilela. A missão que foi dada foi levar mais uma colega, que era, então, a colega nossa, Flávia Batista, e a gente tinha 2 dias para pegar esse arquivo. A fundação ela já estava fechada há algum tempo, então, assim, a gente não ia encontrar as coisas muito organizadas, mas a gente detectou ainda que muita coisa ainda tinha ali a sua forma de organização preservada, apesar de tanto tempo, quer dizer, de algum tempo fechado, né? E o desafio, né, a preocupação que a gente tem que ter quando vai pegar um arquivo, sobretudo que está num lugar assim fechado, né, são inúmeros. Mas o arquivo do Teotônio lá na Fundação, ele tinha essa característica bastante interessante. Haviam dezenas de charges, caricaturas e imagens que estavam emolduradas nas paredes, né? Então, o primeiro desafio foi como lidar com esse material. A gente não podia, por questões de preservação e logística, trazer isso para o Rio de Janeiro da forma que estava. Então, mesmo tendo lá o relógio contra a gente teve ajuda lá dos funcionários da Janice. Me desculpa, Janice, eu não me lembro o nome dele. Mas a gente, então, falando aqui com a então coordenadora Daniela Amado, a gente precisava remover esses suportes originais dessa moldura que já estava deteriorada e que ia prejudicar a logística, encarecer também a logística. Então, a gente começou tirando essas imagens. Não eram todas imagens, a gente tem muitas imagens, mas um número bastante considerável delas estava nessa situação. Então, essa foi o primeiro desafio, de remover das molduras. Então, assim, imprevistos aconteceram. O rapaz que estava ajudando a gente, por exemplo, cortou o dedo, eu também quase cortei, que a gente estava lidando ali com aqueles grampinhos, né, e vidro e tal. Então, a gente tinha um tempo curto para poder liberar essas imagens e acondicioná-las, porque a gente achou que ia chegar e acondicionar, mas não. Nesse caso, a gente teve que tirar essas imagens dessas molduras e, então, acondicioná-las. Então, com um tempo curto, né, a gente acaba sendo vítima de imprevistos. Os textuais, eu acho que a Adelina vai falar um pouco disso, eles já tinham uma organização da época da fundação. Então, eles já estavam em condições relativamente fácil para ser acondicionado. Então, o que a gente precisou fazer foi fazer uma batida em todo o espaço da fundação, a parte da biblioteca, desculpa, e uma parte anexa para a gente encontrar. Eu me lembro que eles não estavam apenas em um lugar, eles estavam em diversos armários e papotecas. Então, a gente precisou bater todo aquele espaço para poder encontrar esse material. O que nos agilizou é que, no caso dos textuais, a maioria deles já se encontravam com alguma
ação de conservação, preservação, então aí o cuidado era só mesmo na hora da logística. A logística foi bastante interessante, porque nós tivemos que programar ainda antes da nossa viagem. Então, o nosso colega do setor administrativo ficou caçando fornecedores de caixa do padrão que a gente usa, caçando aí, lá em Maceió, para conseguir o fornecimento dessas caixas para a gente. Então, não dava para embarcar no avião com um mole de 50, 100 caixas, então a gente precisava que essas caixas fossem compradas em Maceió. Então, isso já gerou uma expectativa, porque eu confesso que eu fiquei com medo de chegar em Maceió e o fornecedor não ter entregue as caixas. Mas aí, felizmente, as caixas chegaram, acho que até lá na casa da Janice, e estavam lá na Fundação Teotônio Vilela para a gente poder utilizar e acondicionar os materiais. O encerramento dos trabalhos, claro, não podia deixar de ser, né? A gente teve lá no Porto Sol lindo, maravilhoso, na orla de Maceió, um acarajé lá com a Janice, então o esposo dela. Foi o meu primeiro acarajé, então me marcou muito, foi coroado esse trabalho. Mas eu quero também chamar a atenção para um processo que nós estamos ainda, né, de certa forma, tocando nos arquivos pessoais, que é o registro dessa história riquíssima desses arquivos. Então, essa correria para a gente poder preparar esses arquivos para mandar para o Rio, a gente ainda entrevistou a Janice no projeto de história oral, projeto permanente dos arquivos por seus doadores, que é uma forma da gente registrar toda essa riqueza que esses arquivos têm na sua concepção e na sua existência. Então, eu vou botar só uns minutinhos aqui, Adriana, que eu entrevistei a Janice com a ajuda da Flávia, e eu acho que isso é uma maneira que a gente tem que seguir fazendo, porque o exemplo do Teotônio é muito pertinente, né? Esses arquivos têm uma história bastante peculiar e a gente precisa registrar isso com quem mais tempo esteve perto deles. Então, vou mostrar um trechinho aqui da entrevista que eu fiz com a Janice. Só me confirma se está indo o áudio. Maceió, 5 de junho de 2019. A gente está aqui na Fundação Teotônio Vilela, aqui nessa cidade muito aprazível, e já começamos a agradecer a sua disponibilidade, Janice, sua iniciativa de preservar essa documentação e escolhendo o CPDOC para tal. Então, já começo fazendo os agradecimentos institucionais por essa iniciativa. A gente está aqui montando esse vídeo para compor um projeto permanente de história oral da coordenação de documentação do CPDOC, denominado os arquivos por seus doadores, né? Que é onde a gente tenta agregar a doação dos arquivos histórias relacionadas a esse próprio arquivo, né? Por pessoas que estiveram e estão próximas a ele. Arquivo vivo. Exatamente. Então, a conversa no âmbito desse projeto, sobre o contexto da doação desse arquivo, é para a gente tentar entender mais o arquivo. Então, assim, eu queria que você começasse falando sobre o senhor, seu pai, que é o titular desse arquivo. Bem, gente, é isso. A entrevista ela é longa, tem mais ou menos uns 30 e poucos minutos. Então, eu encerro aqui, reiterando os meus agradecimentos. Adelina, com você, querida.
Muito bom, Renan. Assim como eu e Marli temos uma história com bode, você tem uma história com acarajé. Estamos kits nessa ida a Maceió. Primeira acarajé da vida. E o meu primeiro bode. Então, antes de eu passar a palavra para as meninas, que já devem estar ansiosas, né? Porque são as grandes protagonistas do arquivo, né? Quem carrega ali na unha o arquivo no dia a dia, a gente fica na supervisão, na revisão. Assim, o Renan falou, quer dizer, em 2019 eles buscaram, trouxeram o arquivo, né? O contrato foi assinado, e aí veio a pandemia. E nós, né? Arquivos analógicos precisam de presença física. Então, nós não só retomamos o arquivo em novembro de 2022, porque aí tinham outros arquivos ainda que precisavam ser terminados, alguns que já eram digitais, né, Carol? Foram tocadas imagens que nós tínhamos em outros arquivos, foram tocadas nesse período. A Carol muito bem sabe, ela que coordenava aqui a documentação. Então, só em novembro é que nós voltamos a constituir uma equipe de trabalho, eu e o Renan, como ele falou. A Amanda foi no início, o tempo dela de estágio foi encerrado, e aí ficamos com a Larissa e a Dani, e eu passo a palavra para elas, que elas prepararam uma apresentação. Sorria, viu, Dani? Você está tensa, fica tranquila. Então, passo para elas a palavra. Quem vai falar primeiro? Eu vou falar primeiro. Tá bom. Eu vou compartilhar a tela aqui. Dá para ver, né? Tá abrindo. Tá abrindo. Tá. Agora sim, Dani. Tá bom. Estou colocando em tela cheia. Vocês vão me avisando. Foi, certo? Então, tá bom. Eu e a Larissa, como a Adelina já adiantou, vai ter a missão aqui para apresentar para vocês como foi o processo de organização do textual do Teotônio Vilela, né? É um arquivo que ele tem 33 metros e meio lineares, são 84 pastas, que tem aproximadamente 6.080 documentos e 18.400 folhas com informação. Aí, o que é importante a gente frisar? Até, né, a gente considerou toda a trajetória do arquivo, que o Renan contou, que a Adelina mencionou, então, ele já veio com uma identificação prévia, a gente tentou manter essa organização o máximo que a gente pôde, e para além disso, e eu brinco que o arquivo conversa com a gente, né? Então, ele vai contar para a gente como que ele quer ser organizado. Mas para isso, a gente precisa passar por algumas etapas. Então, primeiro, a gente foi ver a biografia do Teotônio e construir uma cronologia a partir dessa biografia. Inclusive, aqui do lado, tem uma imagem da cronologia, né? Então, a gente foi pontuando ano a ano, e toda vez que tinha um evento muito significativo de mudança, eu grifava com marca-texto, porque era mais fácil para a gente bater o olho e recuperar essa informação, né? Em seguida, vem separação, inventário, higienização e codificação. A codificação, a gente acrescenta o TV, que é a sigla, né? Do Teotônio Vilela, no canto superior direito dos documentos. Essa etapa, essas etapas, elas vão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, conforme a gente vai fazendo uma, a gente vai fazendo a outra, vai preenchendo planilha. No caso da higienização, foi muito pontual, porque é como o Renan falou para a gente, né? Relatou para a gente. Ele já tinha se preocupado com isso. Então, quando eu e a Amanda de início pegamos esses documentos, depois da Larissa, eles já estavam muito limpos, então foi muito pontual, assim. Eu lembro que se eu tirei um grampo, foi muito. Inclusive, a questão da codificação, por conta dessa trajetória do arquivo, de estar vindo da fundação, ele já tinha um código de acordo com a metodologia da fundação. E a gente manteve ele, porque, querendo ou não, é um registro, é a memória e a história desse arquivo, né?
E aí a gente põe lá depois no acesso do banco de dados uma nota fazendo né, falando que esse arquivo vai ter uma codificação diferente do que a gente usa recorrentemente no CPDOC. Em seguida, vem contagem, o cadastro dessas informações no acesso, que é o banco de dados que a gente usa, a formulação dos resumos, que a gente põe no guia de fundos, porque quando esse arquivo for para consulta, quem tiver usuário do CPDOC vai conseguir ter uma dimensão do que se trata o arquivo, né? Qual que é o conteúdo dele. E aí, aqui, eu tenho até eu tirei um print da carinha do acesso, que quando a gente põe lá na busca TV, né, que é a sigla do fundo, é dessa forma que as informações são apresentadas para a gente, e aí a gente clica e vai ter mais detalhes, né? E então é isso. Aí eu fiz esse fluxogramas para a gente ter visualizar melhor como que esse arquivo se organiza, né? Que é o arranjo. Então, a gente sempre vai pensar do macro para o micro, né? Então, primeiro vem o fundo, que é o Tonino Vilela, que é o titular. Aí, em seguida, vem as séries, e essas séries são estipuladas pela trajetória do Teotônio, então por isso que é importante lá no começo a gente ver a história, entender a biografia, formular a cronologia. Então são 6 séries, que é atividade empresarial, atividade intelectual, atividade política, ditadura militar, documentos particulares e registros póstumos. E aí essas séries, elas são formadas por dossiês, e aí, isso dependendo, né, do tipo do que eu falei, o arquivo vai conversar comigo. Ou a gente vai dividir isso por tipologia de documento, ou por temática, ou inclusive isso vai aparecer simultaneamente. E aí, é esse arranjo que vai me condicionar a classificação, o código que vai aparecer no banco de dados, que vai aparecer nos visores que estão nas pastas que estão dentro dos armários. Isso é importante até para a gente localizar, para a gente mapear, né? E isso aparece em qualquer, é uma metodologia que a gente tem em qualquer titular do CPDOC, vai aparecer dessa forma. Então, sempre vem o TV, que é o fundo, AP, que é a série, eu estou dando um exemplo aqui, que é a atividade política, e 01, que é a sequência dos dossiês, né? Então, 01, 02 e assim por diante. E agora eu vou esmiuçar melhor o que tem, né, o conteúdo da série de consequências dos seus dossiês. Então, primeiro a gente tem a atividade presencial, inclusive a forma, né, a sequência que a gente vai mostrar aqui é a sequência que aparece no acesso no banco de dados. Então, tem atividade empresarial, e a atividade empresarial é dividida nos dossiês. Correspondência, então são cartas, bilhetes, telegramas, tudo relacionado às usinas, né? Então, a Seresta, a Boa Sorte, a Cooperativa de Usineiros da Alagoas. Os documentos de gestão, que são documentos mais diversos, e contabilidade. Então, eu tenho um exemplo aqui nas imagens desses documentos. Então, é nota fiscal, é olerite, é recibo. Em seguida, a gente tem atividade intelectual, que mostra uma faceta do Teotônio que não é tão conhecida, porque quando a gente pensa no Teotônio, a gente vai pensar no político, né? No senador, né? Dessa pessoa que foi muito importante para o processo de redemocratização do país, né? A gente não vai pensar no Teotônio escritor. Então, essa atividade intelectual é isso. Então, primeiro a gente tem produção literária, onde tem as narrativas, as crônicas e os poemas que o Teotônio escreveu durante a vida. Cadernos agentes de anotações, que é isso, o nome já é autoexplicativo, né? E textos de terceiros. Então, são textos que não foram escritos pelo Teotônio, por algum motivo ele acumulou, e a gente manteve esses textos no dossiê. Inclusive, nesse dossiê, a gente vai ter várias literaturas de cordel. Em seguida, a gente tem a atividade política, que não à toa, a série que é a maior série do arquivo do Teotônio, e isso é muito compatível com a trajetória dele, né?
Então, as três primeiros dossiês, que é deputado estadual, vice-governador e senador, a gente dividiu pelos mandatos, né? E esses três dossiês, eles são subdivididos em correspondência e documentos diversos, né? E cada um deles tem a sua cronologia respectiva. Inclusive, aqui eu tenho um exemplo do lado esquerdo, material de campanha do Teotônio enquanto senador. Isso está nas pastas do dossiê de senador. Em seguida, a gente vem com solicitações, pedidos e auxílios, convites e eventos. Esses dois dossiês, eu poderia perfeitamente ter condicionado nos três primeiros, né? Porque eles percorrem toda a trajetória política do Teotônio. Mas como a gente tem muito volume desses documentos, eles foram para dossiês específicos. Aí temos correspondência de terceiro, que é a mesma lógica lá de texto de terceiros. Então, é quando o Teotônio ele não é nem remetente e nem destinatário das correspondências. E aí a gente divide em dois grupos também. Quando a correspondência não tem menção ao Teotônio Vilela e quando a correspondência tem menção ao Teotônio Vilela. E aí, em seguida, a gente tem discursos. E conforme a Marli foi falando, que ela mencionou os discursos, eu estava aqui, tipo, nossa, é isso mesmo. Porque, inclusive, é um dos dossiês que tem várias pastas, junto com o senador. E nesse dossiê, ele tem. Então, tipo, os rascunhos, tem uma versão, duas versões, três versões dos discursos. Era um cara muito habilidoso para discursar. Ele arrebatava as pessoas realmente ficavam tocadas com os discursos dele. Inclusive, é um dos assuntos mais recorrentes nas solicitações, pedidos e auxílios. Tem muita correspondência, muito telegrama pedido para o Teotônio, para a equipe ali dele, né? Mandar os discursos, né? Os discursos oficiais, que a Marli mencionou, que é os discursos do Senado, eles estão impressos. Aí agora é com você, Larissa. Meu nome é Larissa, né? Como a Dani me apresentou, eu vou dar prosseguimento à explicação dos dossiês, ainda dentro da série de atividade política. Bem, o primeiro dossiê que aparece aí de entrevistas, ele é constituído de transcrições de entrevistas concedidas por Teotônio Vilela e outras pessoas, como amigos, familiares, políticos. Dentre essas pessoas, eu posso citar o Fernando Henrique Cardoso, né, ex-presidente do Brasil, e os filhos do Teotônio Vilela, José Aprígio e Rosana. Em segundo, no dossiê de partidos, ele abrange documentos, como, por exemplo, atas, resoluções, programas dos partidos aos quais o Teotônio Vilela foi filiado durante a sua carreira política. Então, são eles, né? O UDN, Arena, MDB e PMDB. Em relação ao projeto Anistia, o projeto Anistia contém também correspondências e documentos relacionados ao projeto de anistia apresentado na comissão mista sobre anistia, da qual o Teotônio Vilela era presidente. E essas correspondências são muito interessantes porque elas tratam de presos políticos e vítimas da perseguição da ditadura militar. Então, há várias instituições nessas correspondências, né, que estão engajadas nessa luta contra a ditadura, como a OAB, o Movimento Feminino pela Anistia, a Anistia Internacional. E por causa disso, essas correspondências também estão em vários idiomas, não só português, como francês, o alemão, o espanhol, o inglês. Esse dossiê eu acho ele muito interessante, porque é um dos dossiês que mostra o engajamento do Teotônio na luta contra a ditadura militar. Em prosseguimento, tem o dossiê do Projeto Brasil. Nesse dossiê do Projeto Brasil, há versões do projeto, né?
O Projeto Brasil, explicando brevemente, foi escrito por Teotônio, na época que ele ainda era senador, em 1978, com Rafael de Almeida Magalhães, que era um político também. O Projeto Brasil apresentava o objetivo de reivindicar o retorno da democracia e das liberdades individuais. Então, novamente, a gente percebe o engajamento do Teotônio nessa luta contra a ditadura. Em seguida, vem o Projeto Emergência. O Projeto Emergência, o dossiê, ele é constituído de textos e panfletos. O Projeto Emergência, ele foi uma palestra apresentada por Teotônio Vilela, na PUC-Rio, em 27 de maio de 1983. E ele visava uma resolução para os problemas políticos, sociais e, sobretudo, financeiros que ocorriam na época, como, por exemplo, a grande dívida externa. Então, ele propõe no projeto a moratória da dívida externa. Em seguida, vem o movimento estudantil, que abarca, né, documentos diversos relacionados a boicotes, reivindicações, por exemplo, de estudantes na época, geralmente estudantes universitários. Depois vem o arquivo de Viçosa. Viçosa é a cidade natal, né, de Teotônio, e nesse dossiê a gente encontra documentos como projetos de leis e documentos contábeis também, como demonstração de despesas dos órgãos administrativos da cidade. Em seguida, tem o dossiê de viagens, né? O dossiê de viagens ele é composto por documentos como roteiros de viagens e passagens aéreas que se referem a viagens realizadas por Teotônio durante os seus mandatos políticos de deputado estadual, vice-governador e senador. E, por último, da série de atividade política, vem as homenagens. E as homenagens é um ponto que também e não só aqui, mas nos outros que eu também ainda vou mencionar, a gente percebe como o Teotônio ele era querido pelo povo, né? Então, nesse dossiê, a gente encontra correspondências, né, de diversas pessoas, textos como poemas, e aqui a gente colocou no slide um acróstico, né, para exemplificar, foi enviado a ele também. Também títulos, honrarias, né, de títulos de cidadão honorário. É um dossiê bem rico em questão de homenagem, de mostrar como o Teotônio era querido e também a sua contribuição para a política. Então, elas foram enviadas, né, para Teotônio no decorrer da sua trajetória política também. Com homenagens, a gente finaliza, né, a série de atividade política e pode seguir, Dani. Dá para me ouvir, né? Ele travou. Não tem problema. Dá para ver? Dá sim. Obrigada, Então tá bom. Dani. A próxima série é a ditadura militar, onde a gente separou o dossiê de inquéritos. Essa série ela é muito importante, embora tenha um conteúdo sensível, né? Mas ela é muito importante para compreendermos a crueldade do regime militar. E isso também, como eu disse e retomo, é muito interessante no arquivo do Teotônio, porque a gente percebe como essa ditadura foi cruel, repressiva, né? Então, no dossiê de inquéritos da ditadura, ele contém documentos como os inquéritos, relatórios e fichas sobre pessoas desaparecidas durante a ditadura militar. E a gente colocou o caso mais icônico, que teve mais repercussão,
que foi o do Stuart Angel, filho da Zuzu Angel, que ficou amplamente famoso, conhecido. Pode seguir, Dani, por favor. E é isso, a partir disso, a gente caminha Foda, para Wilson. Para ajudar. Ele não tá indo. Eu vou pausar e vou compartilhar de novo, tá? Tá ótimo. Ou então você vai naquele esquema, fecha a tela, não, e vai clicando do lado, que funcionou. Não? Vou compartilhar de novo, peraí. Dani, tá, isso. Foi. Foi. Obrigada, Dani. E na série Documentos Particulares, ela abrange 5 dossiês, que são de correspondência, documentos pessoais contábeis, família Quintela e família Brandão Vilela. Elas se referem a correspondências e documentos pessoais de Teotônio Vilela e de familiares. Então, por exemplo, na correspondência, a gente encontra votos de felicitação de aniversário, votos de restabelecimento, quando ele estava, né, com a grave situação de saúde, do câncer que foi mencionado aqui, e que as pessoas enviavam cartas com muito carinho para ele, de indicação de médicos, indicações até de remédio, de oração. Então, é muito interessante esse dossiê. De documentos pessoais, tem, por exemplo, a carteira de identificação e as carteirinhas do Senado e da UDN. Aqui em TVDP02, que a gente colocou nas imagens, a primeira tive o Teutônio bem novinho, a carteira de identificação dele bem novinho, né? E a de baixo é a de Senado, quando ele assumiu como senador. Em documentos pessoais contábeis, encontra-se documentos também do Teutônio, como cheques, notas fiscais, por exemplo. E em relação à família Quintela e à família Brandão Vilela, a família Quintela Cavalcante, nesse dossiê, tem correspondências e documentos, né, referentes à família da Lenita, que é a Helena Brandão Vilela, esposa do Teutônio. Então, por exemplo, a gente encontra documentos do José Quintela Cavalcante, que era sogro do Teutônio. E, né, nesse último dossiê da série Documentos Particulares, a gente encontra documentos e correspondências da família Brandão Vilela e a gente pode destacar nesse dossiê correspondências e documentos do Dom Avelar, que era irmão do Teutônio, e de Helena Brandão Vilela, mais conhecida como Lenita, esposa do Teutônio. Pode passar, Dani. E, por último, a última série do arquivo é de registros póstumos, que vão ter 2 dossiês, tributos e Fundação Teutônio Vilela. Registros póstumos a gente decidiu de colocar com essa nomenclatura porque se referem a documentos que são datados do período pós-falecimento do Teutônio. Então, o Teutônio falece em 27 de novembro de 1983, então os documentos vão dessa data até mais ou menos o ano de 2010. Então, no primeiro dossiê, em tributos, né, tem correspondência, contém correspondência e documentos enviados à família, sobretudo ao Dom Avelar e ao Senado,
com votos de condolência pela morte do Teutônio, né? Há textos também produzidos por terceiros em homenagem ao Teutônio. Então, outra série que, novamente, e outro dossiê que a gente vê o carinho que o Teutônio tinha do povo. E também há outros tipos de documentos, como, por exemplo, ofícios, conferências de título a Teutônio, de título de cidadão honorário, conferências póstumas, né? E já de Fundação Teutônio Vilela, o segundo dossiê, se refere, né, são correspondências, abrange correspondências e documentos da Fundação, e eu destacaria eventos que a Fundação promoveu para a propagação da manutenção da memória política, pessoal e empresarial do Teutônio, e também correspondência do Vladimir Carvalho para a Fundação referente ao filme Evangelho segundo Teutônio, que o Vladimir Carvalho ele foi o diretor do filme. É isso. E aí nisso a gente encerra a parte textual, que foi um manuscrito que foi organizado, que está disponível no Acessos. E pode passar, Dani. E eu vou falar rapidamente sobre a dimensão do impresso, que isso é mais com o Renan, mas eu vou abordar rapidamente. O acervo impresso, ele é composto por 72 itens, incluindo uma revista, 12 livros e 59 folhetos. Dentre os livros são encontrados biografias, textos sobre os projetos políticos e nos folhetos, discursos e projetos criados durante sua atividade política. E aqui a gente vê o Projeto Emergência, que foi citado, a Anistia, Projeto Brasil também. Pode passar, Dani. Nos próximos dias deve ocorrer a liberação do arquivo textual e impresso, que é os que já estão organizados, para pesquisa pública na sala de consulta da Casa Acervo. Pode passar. Também vou abordar rapidamente a dimensão do audiovisual. O audiovisual ainda não foi organizado, ainda vai entrar em processo de organização. Então, por enquanto, o que a gente tem de informações dele, né, é que são 13 pastas com fotografias avulsas, 25 álbuns fotográficos, 8 pastas com contatos fotográficos, 140 slides, 6 fitas VHS, 9 CDs, 17 DVDs, um disco de vinil e 3 fitas Betacam. É um arquivo grande, né, e que ainda necessita de organização futura. E aí, se a Adelina depois quiser falar mais sobre isso. E passando, por favor, Dani. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos aqui, né? O arquivo Teutônio marcou muito a mim e a Dani na organização, que a gente aprendeu muito sobre a história política do país, né? E eu só tenho que agradecer por participar desse projeto. Muito obrigada. Bravo, meninas! Parabéns, queridas. Então, como a Dani falou, né, agora nós temos esse desafio que é a parte das fotografias, que já está começando a ser trabalhada, mas tem toda essa parte de audiovisual, efetivamente, que é um desafio. A gente não pode, por exemplo, fita cassete é um suporte muito frágil. Se a gente ficar utilizando, a gente tem um medo enorme que se rompa e a gente perca aí a informação. A fita Betacam também a gente precisa, né? Então, a gente ainda tem um trabalho aí para fazer com relação principalmente a esse material audiovisual e, sem dúvida, depois, quer dizer, um planejamento para a digitalização do acervo, quer dizer, a digitalização do textual e toda essa digitalização da parte visual e audiovisual. E agora nós queremos passar, enfim, o Pedro aqui presente, ele é do Núcleo de Audiovisual e Documentário, nós trabalhamos todos assim integrados, a Nina é do Núcleo do Audiovisual e Documentário e do Programa de História Oral, quer dizer, todos somos um pouco tudo, né, Carol? Na verdade, a gente acaba se envolvendo com os setores, né, enfim, em alguns trabalhos. Então, com o material que a gente tem,
e o visual que ainda está, as fotografias que são, né, ainda estão começando, nós ainda trabalhamos pouco desse acervo, dessa parte do acervo. O Pedro dirigiu e montou um videozinho sobre o arquivo. Quer dizer, agora a gente vai ver o arquivo numa outra linguagem, né? Com uma outra visão. E não sei se é o Pedro ou o Gabriel que vai. É o Pedro, você que vai colocar, Já Pedro? tá aqui. Se Já se está não der aí? nenhum problema, Então, sou eu, senão é o Gabriel. tá joia. Então, vocês vão ter um pouquinho assim. É isso, é vocês visualizarem, porque às vezes você lê um documento, mas quando você ouve um documento, às vezes a emoção é um pouco para mexer com a emoção, e o Theo já está aqui presente, né? A Janice também, o Theo me avisou que estava em reunião, mas enfim, ele está aqui presente, então eu queria que vocês assistissem. Aumenta o som. Quem é esse viajante? Quem é esse menestrel que espalha a esperança e transforma sal em mel? Quem é? Olha, falar de Teotônio é uma empreitada, viu? Porque ele era polivalente. Foi um menino muito, muito quieto, mas depois ficou muito traquina. Sabe, você me cutucou à procura do passado, e nesse momento eu tenho a sensação de que não fui menino, propriamente. De certo, não fui um menino traquinas. Eu era muito contemplativo. Eu era o contrário do Avelar, que era um capeta. O Avelar pintava o raio, aquela atrapalhada. E eu não. Eu gostava muito de refletir e conversar. Ele estudou na Viçosa, depois foi estudar em Recife, no Colégio dos Jesuítas, e revolucionou lá o colégio. Até o colégio queria expulsá-lo, mas o padre, que era tesoureiro, disse: esse não, porque além de ser um menino inteligente, o pai dele paga o ano todo da escola, não é? Queria ser aviador, tentou entrar na escola militar, mas de cara já foi expulso porque o sol estava quente. Ele foi fazer um chapéu daqueles que a gente faz com jornal e botou na cabeça, e o pessoal achou que ele estava, né, tripudiando dos militares, e de cara já foi expulso, não chegou nem a ser inscrito. Também tentou fazer engenharia e direito, mas não conseguia ficar sentado numa banca. Era uma pessoa que tinha uma mente muito ativa e além, achava que tudo era pouco, entendeu? E realmente se transformou num autodidata. Porque, infelizmente, a gente teve que fechar as portas da fundação por vários motivos, e pensamos como distribuir esse acervo de uma maneira que contemplasse tanto aqui Alagoas, que muita gente, porque o acervo de Teotônio Menestrel das Alagoas vai sair daqui. Gente, vai para o mundo, né? Eu vi que tinha acervo pessoal num dos links da Fundação Getúlio Vargas. Eu entrei lá para ver, porque eu saía pesquisando para onde poderia ser melhor trabalhado esse acervo e essa parte documental para a Fundação Getúlio Vargas. Não é porque, no meu entender, vocês são muito bons no que fazem. O arquivo, ele fala sobre pessoas, né? E aí, quando ele se dá conta que é sobre o Teotônio, sobre o impacto que ele teve, não só na história contemporânea no Brasil, por conta
da luta dele no processo de redemocratização, mas como que ele impactava a vida das pessoas. E isso fica muito evidente no arquivo dele. Acho que e conforme a gente vai organizando, a gente vai criando um vínculo, vai criando afeto, assim, então parece que eu conheço o Teotônio. É muito legal de ver, e essa é a minha parte preferida, o quanto ele era querido. Uma outra parte importante do acervo, além da parte textual que já foi terminada, é também a parte de fotografias e de audiovisual, que seriam as fitas, as gravações, os CDs, que também é um acervo muito rico nessa parte audiovisual. O arquivo do Teotônio foi um arquivo muito tranquilo de se organizar, porque ele já veio previamente identificado e separado. Então, o meu processo foi juntar os documentos que eram de uma temática específica. Então, por exemplo, atividade política, ou atividade intelectual, ou documentos pessoais. E conforme eu fui fazendo essa separação, o arranjo, né, que é a forma que o arquivo vai ser apresentado, ele já foi sendo construído de forma muito orgânica. A organização do arquivo, né, do Teotônio Vilela, para mim é uma experiência que está sendo muito gratificante, né, saber do período da história, não só dele, dos arquivos pessoais, mas do período da história do Brasil, dos processos políticos, quais ele participou, né, nas lutas pela anistia, contra a ditadura, que foi muito importante, e isso aparece várias vezes no arquivo dele, né? É algo que também é muito interessante, que eu gosto muito da parte do arquivo, e essa é uma parte muito legal de se lidar com arquivos pessoais, é a relação que ele tinha com a família dele, com o irmão, né? As cartas a gente vê pela correspondência, pelas cartas, os telegramas, o carinho que ele tinha com a família. Porque quando a gente pensa no Teotônio, a gente vem na cabeça o homem, o político, e aí ele tem a faceta dele de escritor. Então, é muito legal ver os textos que ele produziu, as narrativas, as crônicas, os poemas que percorrem a vida dele. Então, a carreira política, as usinas, eles aparecem nessa produção literária dele, mas é muito legal ver esse outro lado do Teotônio que todo mundo acaba não conhecendo logo de cara. Deus ordenou as coisas com tanta sutileza e mestria que a gente fica encantado diante do mistério da vida, mesmo sabendo que ela tem fim. É que viver é exaltar não o que somos, mas por que somos. E nesse porquê somos, desaparece o individualismo e entra a humanidade, com todos os seus séculos e toda a sua possível eternidade. Teotônio Vilela. Então, gente, parabéns ao Pedro, conseguiu captar e a gente foi encontrando os documentos, né, encaixando tudo muito lindo. E agora eu queria, para assim, essa parte, né, essa parte final do nosso encontro, passar a palavra para a Janice e para o Theo, que eu não sei se ele pode falar, porque ele está numa reunião, mas enfim, está paralelas aqui conosco, para falarem, fazerem as considerações que vocês quiserem, agradecer a confiança que nós estamos, né,
como diz a Marli, nós pegamos o cavalo, passou, a gente montou, né? E agora a gente vai até o final da corrida, vai estar tudo, em algum momento, tudo aberto a consulta. E passar a palavra para você, Janice, que acompanhou aí toda a nossa apresentação. Que tiverem de dúvidas também, né? As meninas estão aqui para esclarecer, o Renan, enfim, a palavra é sua. E depois, se o Theo puder, que eu não sei se ele pode, agradecer aqui ao Paulo, que está nos elogiando também, o Paulo Davi. Janice, então, é com você. Olá, pessoal. Ainda estou aqui entalada das emoções. Quero dizer que estou muito feliz. Hoje é um dia assim, muito especial para mim, acredito, né, meus Janice, chega mais familiares. pertinho, querida, que eu acho que a gente não está te ouvindo direito. Deixa eu ver. Aqui está melhor o microfone. Está melhor? Tá. Viu? Dizer da felicidade, da emoção. Hoje um dia muito especial com a abertura desse arquivo Teotônio Vilela, e que 40 anos a gente vem tentando juntar os pedacinhos de Teotônio, o homem, o pai, o político, o boiadeiro, não é? O boêmio, né? Que não pode faltar aí, o contador de histórias, o encantador Teotônio, né? Que era uma figura realmente encantadora. Muito feliz, muito emocionada, e dizer que acredito mesmo no CPDOC, de continuar esse sonho de levar Teotônio para os quatro cantos deste país, que, como ele dizia, né, depois de andar pelos quatro cantos deste país, descobri que existe no Brasil uma pátria, que era o amor que ele tinha e que ele se identificava com as pessoas e as pessoas se identificavam com ele, né? O amor. Tô feliz. Escrevi um monte de coisa aqui, mas não quero falar mais nada. Só agradecer a vocês e dizer que espero, né, a parte digitalizada para disponibilizar realmente no acesso mais fácil essa figura tão incrível que foi Teotônio, tão polivalente. Nunca vi uma pessoa com tantas facetas, né? Então é isso, agradecer de coração aí, Renan, Marli, Adelina, as meninas aí, que vou uma hora dessa conhecê-las pessoalmente. Estou muito, muito feliz. Passo para o Theo aí agora para ele dar aquela encerrada aí. Ele ainda está aí na área? Posso falar já? Pode. Deve. É um agradecimento. Janice, minha queridíssima irmã, já falou tudo. É um agradecimento em nome da nossa família, Adelina, a você e a todos que fazem o CPDOC por esse trabalho competente, dedicado, amoroso em relação à memória e à preservação da memória, a divulgação da memória da história deste grande brasileiro, que foi muito além do que o político que o Brasil conheceu. O Teotônio era uma figura humana extraordinária. A Anice falou um pouco disso. Além do político que o Brasil conheceu, era a figura humana, o homem, o vaqueiro, o boêmio, o pai de família, pai de 7 filhos, querido por todos, e ele conseguia dedicar tempo a tudo, todas essas facetas. O cronista, as crônicas de Teotônio são preciosidades a nível de Rubem Braga, Paulo Mendes Campos. Eram crônicas deliciosas, além do discurso político forte, corajoso, bravo, aquele que acordou o Brasil para a democracia, percorrendo cada canto desse país, depois já doente, dando
as últimas gotas de fôlego para a democracia brasileira. Aquele homem que sempre acreditou que a política pode e deve ser feita com dignidade, com honradez, com seriedade, com amor e respeito ao povo e às pessoas. A política como uma ferramenta para a construção do bem comum e não uma ação entre amigos, como ocorre, porque aí, como ele dizia, aí é politicagem, não é política. Então, esse Teotônio, que apaixonou o Brasil e tornou-se o menestrel da democracia, vocês conseguiram aí já fazer este acervo maravilhoso. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado em nome da nossa família. E eu quero aí pessoalmente, Adelina, fazer uma visita a vocês todos para dar um abraço e cumprimentá-los. Deus nos abençoe, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a democracia. Um beijo a todos. Obrigada, Theo. Obrigada, Janice. Então, olha, promessa, hein? Venha, não só você, vê se traz a Janice para conhecer a nossa Casa Acervo, ver onde agora está efetivamente o arquivo, né, preservado e bem cuidado, e vamos tocar realmente, Theo, para terminar toda essa parte agora do audiovisual e para uma etapa seguinte, que é a digitalização de tudo para poder disponibilizarmos na internet. Carol, você quer encerrar como coordenadora da documentação? Posso encerrar. Prazer. Eu amei o filme. Que bom que vocês não me deixaram ver antes, porque eu fiquei aqui super emocionada em conhecer um pouco mais do Teotônio Vilela através do filme. Aproveitar para comunicar que esse filme em breve vai ficar disponível no YouTube, então todas as pessoas vão poder ver e conhecer um pouco mais do Teotônio Vilela e também do arquivo que está aqui no CPDOC. Convido a todos e todas, quando estiverem no Rio, para nos visitar, Janice, Teotônio, Marli, quando quiser voltar, as portas estão sempre abertas, Marli, sempre bom te ver. E queria aproveitar, então, para agradecer a presença de todos e encerrar a nossa sessão de hoje, e dizer também da nossa felicidade de recebê-los aqui para essa conversa sobre o Menestrel das Alagoas. Foi um prazer. Obrigada, querida. E o Paulo pediu para divulgar, né, Paulo? Ele tem no YouTube um canal. Ele botou aqui, não sei se todos viram, acessaram, se viram, acessem, vamos lá visitar o canal do... Fala, Janice, mas liga o som. O Paulo Davi é um professor de história concursado lá da cidade de Teotônio Vilela e é o responsável pelo acervo Teotônio Vilela lá no Empório Menestrel, na cidade de Teotônio Vilela, que uma parte, Teotônio era tanto, foi pedacinho de Teotônio para tudo quanto é canto. Grande parte aí para o CPDOC. E em Teotônio Vilela, o Paulo Davi, que está aí, que eu convidei ele para fazer parte, e fazer o link com vocês, que eu estava vendo aqui, que ele me mandou. Só que ficou por último, numa caixa esquecida aqui, tem mais de 100 títulos de lugares. Então, depois, para cruzar as informações e até adicionar mais aí ao acervo de vocês, quando já tiver mais encaminhado, e fazer essa ponte com o Paulo lá, com a cidade de Teotônio Vilela, que estão todos convidados a irem lá conhecer também. Perfeito. Quem sabe a caravana CPDOC. Exatamente, exatamente. Ai, querida, muito bom. Obrigada a todos e todas. E Teotônio presente. Viva! Viva Teotônio sempre! Obrigada. Beijos. Beijo.